Olá, irmãos, amigos. Eu vou regravar aqui o que já foi uma live que foi feita em agosto e estamos aqui regravando porque ficou sem som. Eu creio que alguns perceberam. E então foi sobre os 7 selos. É muito importante, de acordo com as datas que ali que nós descrevemos e falamos na live, que foi transmitida ao ar aqui no dia, deixa eu ver a data aqui, no dia 25 de agosto de 2024. Então, nós vamos aqui, estamos regravando e com certeza, com a direção de Deus, poder transmitir aqui a mensagem que foi transmitida através da live. E desde agora, pedindo que a Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de quem não é inscrito, se inscrever, dê seu like para que essa mensagem possa ser expandida. Eu noto que se você tivesse dado like nesses estudos, né, que eu trato nesse estudo de cronologia, de calendário, não é profecia de tempo, né? Nós estamos baseados aqui num calendário bíblico. Então, quando eu procuro mostrar essas mensagens sobre datas, muitos ficam dizendo que eu estou tratando de profecia de tempo. Não existe profecia de tempo para os nossos dias, não existe. Para a volta de Jesus, para as profecias escatológicas, não tem, mas a gente está fazendo estudo com base no calendário bíblico, com base, né, na cronologia bíblica. Então, dê o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas, que vá mais longe e assim outras pessoas sejam beneficiadas. Eu não costumo pedir, né, vocês têm percebido tanto nas lives como nos meus vídeos, mas devido agora à urgência da mensagem, a necessidade de que o tempo agora está curto, precisamos que vocês, ao fazer isso, estão também evangelizando, fazendo com que essa mensagem atinja mais pessoas. Então, no estudo aqui dos 7 selos, nós montamos aqui, vimos que está dentro de algumas datas que têm ocorrido ao longo da história. A interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a interpretação historicista, aonde nós podemos ver que as profecias, tanto de Daniel como de Apocalipse, têm se cumprido ao longo da história. Deus tem agido através dos homens, das pessoas que ele fez a sua imagem e semelhança. E assim também tem cumprido o seu propósito e cumprido as profecias através dos acontecimentos, tanto naturais como históricos, e quando ele quer, ele faz surgir ou acontecer o sobrenatural. Mas são exceções, né? Deus age sempre pelo modo natural, através dos seres humanos e de ocorrências naturais daquilo que ele já fez na natureza, porque ele mesmo estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, como diz, né? Não só para estações, para anos, mas também para sinais. Quando ele quer enviar algum sinal, ele usa o que ele já tem, né? Seja nós humanos, seja a natureza em geral. Então, o primeiro selo, nós vimos aqui que ele está datado do ano 31. E esse primeiro selo ele tem a ver com a pregação do Evangelho. É o cavaleiro branco. Aliás, o cavalo branco, né, e o cavaleiro montado com um arco na mão, saindo vitorioso. Então, nesse primeiro selo, é a conquista do mundo através do Evangelho, que começou no ano 31, logo após Jesus ter subido aos céus, e então derramado o seu Espírito Santo sobre a igreja primitiva, a igreja apostólica, e daí então esses 12 homens saíram conquistando o mundo. E desde então o Evangelho está sendo pregado, até que se cumpra o mistério de Deus, que então é quando ocorre o início da sétima trombeta, né? Por ocasião de tocar a sétima trombeta, é que o Evangelho então cumpre o seu propósito, é finalizado. Mas o próximo selo, ao surgir, não põe fim ao primeiro, né? Um selo sempre vai acompanhando o anterior. Eles vão ocorrendo depois simultaneamente. Então, um não interrompe o outro. Então, o segundo selo é o selo do cavalo vermelho. Então, nesse cavalo vermelho, vamos ver o texto. Como diz aqui o texto de Apocalipse, que nos diz, quando fala do cavalo vermelho, deixe-me abrir aqui o texto de Apocalipse, capítulo 6, onde vamos ver todos os selos. Aliás, capítulo o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Aí em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra.
para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, nessa profecia, nesse selo do cavalo vermelho, então começa a perseguição, praticamente com Nero. Nero se tornou um grande inimigo, o primeiro imperador, digamos assim, de uma maneira oficial, perseguiu os cristãos, acusando de tocar fogo em Roma. E então daí sucedeu-se vários outros imperadores exigindo adoração e perseguindo os cristãos e acusando de crimes até de Estado. Então começa as arenas, né, ficarem lotadas de cristãos, começando a jogar os cristãos às feras e outros tipos de morte. E aí então o cavalo vermelho é a perseguição ao povo de Deus. Observe que o selo ele está ligado a parte com Deus, né? Ou seja, o primeiro selo foi a pregação do Evangelho, e o segundo selo veio, por consequência da pregação do Evangelho, veio a perseguição. Cada selo ele é invocado por um ser vivente, né? Aquele ser vivente que tem 4 faces. O primeiro foi o rosto de leão, e leão é símbolo de vitorioso, de rei, de majestade, que aí representa bem o Evangelho. O segundo selo, o segundo ser vivente é o boi. O boi é o sinônimo aí de sacrifício, de quem está servindo, que foi feito para servir e se sacrificar. Embora tenha força, mas ele se submete. Então, isso caracteriza os cristãos que foram perseguidos, massacrados cruelmente, e esse cavalo vermelho traz esse símbolo dos cristãos, no sentido de que o próprio Jesus disse, né, que não veio trazer paz à terra, mas espada. E justamente como ele disse, que por causa do Evangelho as pessoas seriam perseguidas, era pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, marido contra mulher. E exatamente a perseguição foi por conta disso, né? De que o Evangelho ele trouxe essa perseguição contra os cristãos. Já o terceiro selo, no terceiro selo, começa a partir do ano 313. E diz o terceiro selo o seguinte, em Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse terceiro selo fala aí da questão como se fosse uma fome, né? Mas uma fome seria da palavra de Deus. Por que a fome da palavra de Deus? Porque o que passa a prevalecer agora é a tradição, né? O paganismo trouxe para dentro da igreja a tradição, aonde a Bíblia passou a ser substituída pela tradição humana, essa tradição envolta em de superstições ou heresias, ou ensinos errados, né? Ensinos que veio muitas vezes distorcer a Bíblia. Então, enquanto a Bíblia é representada pelo trigo, a tradição é a cevada. E isso começou a partir de 313, quando Constantino acabou com a perseguição e adotou o cristianismo, né? A religião oficial mesmo do Império Romano só passou a existir em 395 com Teodósio. Mas Constantino, ele abraçou o cristianismo e trouxe e levou, né, para dentro do palácio, para dentro do Império Romano, acabando com a perseguição e assim então instituindo uma amizade entre Roma e os cristãos. E com isso passou então a haver essa fome da palavra de Deus, porque a tradição começou a prevalecer. No quarto selo, o texto diz que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o acompanhava. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Enquanto o terceiro selo, o ser vivente, né, foi um homem, exatamente aí ilustra bem Constantino como um homem que veio implantar a tradição e substituir, jogar a verdade por terra. E isso aconteceu, né, justamente na figura desse ser vivente do homem representando Constantino. O quarto ser vivente, o quarto selo, então, foi uma águia. E a águia, né, sinônimo de quem está nas alturas, e ganhou agora o domínio sobre os ares, então aí representa o período da apostasia.
Nós vemos aqui na tela que a apostasia ela começa a partir do ano 538, quando então o Papa passa a ser o, o corretor, né, de hereges, passa a ser a autoridade máxima aonde vai dizer quem serve a Deus e quem não serve, e perseguir os cristãos que se recusam a obedecer à igreja. E com isso, durante esse período agora de quarto selo, tem início essa apostasia. E por que apostasia? Porque os cristãos passam agora a morar e viver escondidos, né? Como os hugonotes, como aquele outro grupo de perseguidos que passaram a morar nos Alpes, nas montanhas, nas cavernas, e os valdenses. E então, enquanto os que quiseram viver livremente, então apostataram, ou seja, não apostataram, digamos, negando a fé, mas aceitando o paganismo, as tradições, vivendo a falsa religião, servindo a Deus de uma maneira como diz a Bíblia, os samaritanos serviam antes. É um misto de, 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 digamos assim, de Bíblia e tradição, um misto de verdade e erro. Então, esse período de apostasia foi terrível para o verdadeiro povo de Deus, aqueles que queriam ser fiéis. E essa apostasia ela foi do ano 538 ao ano 1798, durante o período de 1260 anos, foi o período de apostasia. E após, então, esse período de 1798, termina, né, a profecia da perseguição religiosa. Então, a besta ela sofre um golpe de morte, que é ou seja, o papado, né? Ele sofre o golpe pelo exército napoleônico, perde o seu poder temporal, e então aí acaba então com o poder perseguidor da igreja. O sexto selo, aliás, o quinto selo, ele diz o seguinte, né, para que a gente entenda. Diz que durante o quinto selo, quando foi aberto o quinto selo, João viu as almas dos mártires debaixo do altar, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamaram em grande voz, João ouviu eles clamando: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos seus e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, durante esse período do quinto selo, as almas debaixo do altar, eles clamam pelo julgamento, eles clamam pelo juízo. E isso coincide exatamente com esse período entre 1798 e 1844. Então, como consequência desse clamor, em 1844 tem início o juízo investigativo, que nós sabemos que foi marcada a data de 22 de outubro de 1844, interpretando como se fosse a vinda de Cristo, o que não ocorreu, né, que foi um grande desapontamento, mas o evento correto, certo, né, quando Jesus ele se dirige, né, como filho do homem se dirige ao ancião de dias, e lá em Daniel 7, na visão de Daniel, ele vê o filho do homem vindo nas nuvens, mas se dirigindo ao ancião de dias, ou seja, a Deus, o trono que se acha no lugar santíssimo. Então é Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, e com isso tem início ao juízo investigativo. Só que o juízo investigativo, ele começa a ser julgado os mortos. Como diz o Apocalipse, foram julgados os mortos, o Madre os mortos que tinham. Então o juízo começa pelos mortos, desde o primeiro justo Abel até então o último que entregar sua vida a Deus. Então todos os mortos têm sido julgados durante esse período, desde 1844. Então, claramente, quando terminar o julgamento dos mortos, então vai ter início o julgamento dos vivos. E o julgamento dos vivos é o sexto selo. Mas vamos entender quanto tempo duraria esse julgamento dos mortos. Será que podemos entender isso? Não através de profecia, mas através de alguma outra, digamos assim, informação ou pista que a Bíblia nos revela. A gente tem duas pistas na Bíblia para revelar isso. Uma é através da parábola dos trabalhadores da vinha, onde diz lá que o fazendeiro, né, saiu para arrendar trabalhadores desde a primeira hora, no caso 6 horas da manhã, até a última hora, no caso às 17 horas, porque eles só trabalharam 1 hora. E às 18 horas veio o acerto de contas, ou seja, né, o acerto de conta para pagar cada um conforme
o seu trabalho. Isso é um julgamento, né? Isso é uma cena de juízo, de julgamento. Então, essa parábola, a gente pode extrair dela esse sentido escatológico. E uma hora em profecia, a gente sabe que uma hora em profecia, ele, como um dia de 24 horas representa um ano, né, de 360 dias, a gente pode até entender esse cálculo, fazer esse cálculo, e se um dia de 24 horas representa 360 dias, profeticamente, então uma hora a gente vai chegar ao cálculo que representa 15 dias. E escatologicamente, 15 dias, a gente vai ver que são 15 anos. E quando você multiplica agora 15 vezes 12, né, porque de 6 horas da manhã às 18 horas da tarde ou noite, como a gente pode chamar 6 horas da noite, né, de 6 da manhã a 6 da noite, são 12 horas. E se você multiplicar 12 vezes 15, nós chegamos ao valor de 180. Então, com isso, a gente pode entender que teríamos aí um tempo de 180 anos para serem julgados os vivos. 180 anos. Né? Isso é muito bom, é muito interessante. E a gente vai ver que a gente vai ter outra pista na Bíblia sobre isso, como a gente pode, então, entender através do livro de Esther. Vamos ver? Aqui em Esther, vamos ver aqui Esther. O livro de Esther é interessante, né? Porque veja como o número 7 é um número, digamos assim, apocalíptico, porque na Bíblia, onde tem mais 7, num livro só, a gente vai ver que é no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 espíritos, a gente vê ali os 7 flagelos, e tem muitos 7, né? Então, lá no livro de Esther, Vasti foi chamada no 7º dia da festa. Esther se casou com o rei no 7º ano. Esther foi cuidada por 7 servas. O harém do rei era administrado por 7 eunucos. O rei tinha os seus 7 ministros, né, seus principais 7 ministros ou conselheiros. E dentro desse contexto de Esther, houve um decreto de morte por questão de adoração, por recusar adorar. Isso a gente tanto vê em Daniel como Apocalipse. Um decreto de morte por quem recusar adorar a imagem ou a besta. E o povo judeu foi salvo da morte que fora decretada. Assim como os 3 hebreus foram salvos da fornalha, um decreto de morte, o povo de Deus também será salvo, né, desse decreto de morte final. Então, o livro de Esther também mostra ali, tem uma mensagem, um sentido escatológico. E Esther 1:4 diz o seguinte, né, que o rei deu um banquete, o rei Assuero, no seu 3º ano, deu um banquete a todos os seus príncipes, oficiais, nobres, governadores de todas as províncias, né, porque ele, lá no início disse que ele governava sobre 127 províncias. Então, ele convocou todos os príncipes oficiais de todas as províncias, ou seja, todos que eram de fora do reino, né, ali da sede, e deu um banquete ali de 180 dias. E depois, então, ele deu um banquete agora de 7 dias para os de dentro, né, ou seja, da cidadela de Suzã, os que habitavam ali na sede. Então, primeiro, 180 dias para os de fora, os de longe, e depois 7 dias só para os de dentro, né, os da cidadela de Suzã. Então, veja que na linguagem de Esther, como diz lá o texto, né, para todos os maiores, para os menores, desde os mais importantes até os mais humildes, tanto ricos quanto aos pobres, a grandes como pequenos, e a gente vai chegar então ao 6º selo, quando termina esse período de 180. Veja que Esther fala de um período de 180 dias, no sentido escatológico, então vamos chegar a 180 anos. Na parábola fala de um período que o acerto de conta venha depois de 12 horas, que equivale a 180 também anos, quando você multiplica 12 vezes 15 anos, que representa os 15 dias por cada hora. E aí chegamos ao 6º selo, que é, então, o julgamento dos vivos. O julgamento dos mortos começou em 1844. E a gente aí, você soma 180, a gente chega então a 2024. Nesse período aí, 2024, então, começa o julgamento dos vivos, conforme nós vimos aqui, né? Na sequência aqui das datas, o julgamento dos mortos começou em 1844, então o julgamento dos vivos, então, começa a partir de 2024, certo? E então, o julgamento dos vivos, né, em 2024.
Então, o sexto selo aqui, nós vimos que começa em 2024. Tem um outro estudo que eu já fiz para vocês, que inclusive está aí nos áudios, e que tem uma pergunta lá, né? Quando começa o ano 2025? Nessa pergunta, eu já mostrei lá que o ano 2025 ele não começou em 1º de janeiro. 1º de janeiro é apenas uma convenção social, estabelecida com um calendário gregoriano, que, digamos assim, numa canetada, o Papa disse, a partir de agora o ano começa em 1º de janeiro. Mas não é assim, né? Quando a Proce Daniel disse que ele cuidaria mudar os tempos e a lei, né? Mudou a lei de Deus e queria e também aqui mudando o tempo, a contagem, como mudou o dia, começar de meia-noite, quando Deus determinou que é o pôr do sol. Então, nós ainda hoje, né, que é 12 de janeiro de 2025, mas pelo calendário bíblico nós estamos ainda em 2024. 2025 vai começar lá no equinócio da primavera. O equinócio da primavera é dia 19 de março, mas a primeira lua nova, logo após o equinócio, é no dia 29 de março. Então, nós entendemos que esse primeiro dia, o ano novo, né, ou seja, 2025, vai começar aí em 19 ou 29 de março. Né? 19 que é exatamente o ponto vernal, mas 29 é a primeira lua nova e vai ter, nesse mesmo dia, vai ter um eclipse. Então, a gente vai ver aí que o ano novo é entre um desses 2 dias. Mas Deus vai mostrar e vai dizer mais claramente, antes de chegar essa data, qual vai ser o dia realmente exato. E isso para você entender, como eu disse aqui, que o julgamento dos vivos começa em 2024. Então, mesmo hoje sendo 12 de janeiro de 2025, mas ainda estamos, pelo calendário bíblico, ainda em 2024. Então, no sexto selo, nos fala aí que os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todos escravos, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes, caí sobre nós, escondam da face daquele que está sentado na ira do Cordeiro. Então, como diz lá em Marcos, né, quem crê em Cristo for batizado será salvo. Por que será salvo? Porque eles vão estar passivos do julgamento, né? O juízo é que vai dizer se está salvo ou está perdido. Mas quem não aceitar Jesus, quem nunca se converteu, se arrependeu, quem nunca demonstrou a fé em Deus, esse já está condenado, né? O próprio texto de Marcos diz isso: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado ou está condenado. Então, no sentido de que, para que saiba que se aquele que aceitou Jesus está salvo ou não, ele passa por um julgamento. E o julgamento, como diz também o texto bíblico, o julgamento ele deve começar pela casa de Deus. É assim diz o texto. Também a gente vai ver em 1 Pedro 4, 17, certo? 1 Pedro 4, 17 nos diz lá que o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que aceitaram Jesus. Muitos são chamados, né, mas poucos escolhidos. Quem vai dizer é o juízo, quem foi escolhido, ou seja, quem realmente foi salvo conforme o julgamento divino, não pelo critério ou escolha arbitrária de Deus, mas pelo julgamento. O julgamento é justo. Logo, o que é que também aí daí concluímos, né, a partir daqui, que desde 1844, veja que lá no contexto de Esther, escatológico, então no total de 187 dias, e no contexto escatológico 187 anos. Então, a partir de 1844, mais 187 anos, então chegamos a 2031. Observe 2031 aqui também ainda está dentro de 2030, porque o ano novo também vai começar lá entre 19, né, digamos assim, entre 19 e 30 de março de 2031. Mas até lá, né, até março de 2031, ainda estará correndo o ano 2030, o ano 2030, né? Como eu estou dizendo aqui, ainda estamos em 2024 mesmo, pelo calendário gregoriano, temos entrado aqui no ano 2025. Então, dividindo agora 180 mais 7, 1844 mais 180, então vai chegar a 2024. Ou seja, o período de julgamento dos vivos termina em 2024. Mas em que data? 2024 mais 7, então agora terminou em 180, então acrescenta agora mais 7, 2024 mais 7, chegamos a 2031.
quando então termina o julgamento dos vivos. Quando terminar o julgamento dos vivos, então isso quer dizer que vai fechar a porta da graça, né? É o que nós então vamos ainda concluir com isso. Eu quero dizer a vocês, né? Eu estava fazendo aqui os cálculos, né? Tudo é baseado em cálculo, porque cronologia é o calendário. Então, nesses cálculos que eu estava fazendo, eu pude entender o seguinte, né? Que o ano nós tomamos como base, se nós tomarmos o ano como base, que começou em 1º de janeiro, então, quando chegar do dia 22 de outubro, teremos aí decorrido 295 dias. Mas, como vimos que pelo calendário bíblico, o ano começa na primavera, e essa data fixa é 19 de março, de acordo com a Bíblia, né? Foi o primeiro dia da criação, 19 de março, no início da primavera. Então, quando eu conto a partir de 19 de março como o primeiro dia do ano, então o dia 22 de outubro, ele vai ser deslocado, né? Observe, né? Entenda. Se eu conto 1º de janeiro a 22 de outubro, dá 295 dias. Mas, se eu agora conto o primeiro dia do mês como 19 de março, esse dia de 22 de outubro também vai ser esticado lá para frente. De 1º de janeiro a 19 de março dá 77 dias. Então, quando eu deslocar 22 de outubro pelo calendário gregoriano e 77 dias para frente, para ajustar com o calendário bíblico, essa data vai cair no dia 7 de janeiro. E aí é quando, de acordo com essa data, é que nós podemos ver que começou o julgamento dos vivos. Então, em 2024 ainda, 7 de janeiro de 2025, equivale a 22 de outubro de 2024, transportando o calendário bíblico, né, para o lugar dele a partir de 19 de março, considerando o início da primavera. Isso eu vou explicar agora melhor na live de hoje, dia 12 de janeiro. Vai ter uma live na igreja, né, o culto, uma live mais o culto, de domingo profético, e eu vou dar mais explicação sobre justamente esse período. E porque a gente entende que essa data de 7 de janeiro começou o julgamento dos vivos. Então vai ser o assunto dessa próxima live, que vai ser do culto de hoje. Espero que vocês, então, fiquem atentos e, como eu digo, não estou aqui falando de profecia de data, nem estabelecendo data. Dia e hora da vinda de Jesus ninguém sabe. Eu estou falando de outros eventos e que baseado no calendário bíblico, né? Na cronologia bíblica. Eu quero que vocês fiquem bem claro isso, porque como digo, o povo adventista já está ressabiado, né? Está com medo, temeroso, quando envolve datas, principalmente datas no sentido profético, né? Diferente de alguns futuristas que dizem que ainda vai ter uma tribulação de 3 anos e meio ou 1.260 dias, procura ainda aplicar algumas profecias de data ainda para o final, para o futuro. Mas isso aí eu não concordo. Realmente não existe essa profecia de tempo. O meu estudo é baseado em datas cronológicas, né, no calendário bíblico. E de acordo com o calendário, nós já mostramos aqui que o 6º milênio ele vai terminar na primavera de 2031. Enquanto essa data aqui que eu estou mostrando aqui, 2030, 7 de outubro, tem a ver com 22 de outubro, né, que é o período do juízo, né, do juízo investigativo, juízo dos vivos e entrando no juízo começando com o juízo dos mortos, né, entrando no juízo dos vivos. E esse período do final do julgamento, que é o fechamento da porta da graça, vai terminar antes da volta de Jesus. Vai ser um tempo antes. Enquanto aqui mais ou menos entre março e abril, vamos ter o final do 6º milênio, que é justamente na primavera de 2031, quando termina o ano 2030, e nesse período entre a volta de Jesus e o fechamento da porta da graça, que é quando termina o juízo investigativo, então nós vamos ter os últimos acontecimentos aí, a preparação do Armagedon, o domínio dos ímpios, a angústia de Jacó, a fuga das cidades, principalmente o derramamento, né, dos 7 últimas taças, os 7 pragas, os 7 flagelos, um período de grande tribulação para os ímpios. Os justos vai estar em lugares reservados, vai estar ter que fugir das cidades, morar em montanhas, cavernas. Alguns chegaram a ser presos, então vão estar nas celas, mas Deus cuidará e protegerá o seu povo. Então, um período
que antecede a volta de Jesus, e isso a gente vê que está tudo na profecia. Esperamos que vocês entendam. Qualquer dúvida, podem usar aí os comentários ou até mesmo o e-mail da igreja, que é o e-mail do canal, e mande-nos suas dúvidas ou questionamentos ou perguntas. Espero em Deus que todos entendam e podemos, acima de tudo, entender que a nossa redenção se aproxima. Deus abençoe a todos vocês.